Bom dia a todos. Boa tarde a todos. Aqui é boa tarde. Bom dia, professor. Boa tarde. Boa tarde. Bom, vamos dar início ao nosso webinar. Eu sou a Adelaide, chefe do Gabinete de Qualidade do CBS, e queremos dar boas-vindas a toda a plateia, em especial ao professor Rui, por ter aceito o nosso convite de nos abrilhantar com mais uma temática de interesse nos dias atuais. Espero que todos estejam bem dispostos a aprender e vou passar a palavra ao professor Lourenço, nosso diretor, para poder tecer algumas palavras. Obrigada. Bom dia. Começo por agradecer a todos os presentes. Um cumprimento grande de gratidão ao professor Rui Ribeiro, que apesar de uma agenda totalmente preenchida, aceitou o nosso convite de nos instruir, de nos ensinar como pensar a digitalização, a transformação digital, o pensar e o fazer. Para nós é uma honra. Devo dizer que quando apresentei ou quando enderecei o convite ao professor Rui Ribeiro, não esperava que ele aceitasse, exatamente porque tem muitas e outras ocupações e estar conosco seria, de facto, um ato de filantropia e, por isso, eu quero agradecer e convidar a todos a assistirem e a participarem de forma ativa, fazendo-lhe todas as perguntas, porque vai ser difícil novamente encontrarmos com ele, sendo que, por isso, mais uma vez, eu agradeço e convido o professor Dr. Rui Ribeiro, pela marca que tem de, eu costumo dizer, uma marca que a mim me toca profundamente, porque não consigo copiar ao professor Rui Ribeiro. São poucos executivos no mundo que estão ligados à academia. Eu não sei se o professor Rui Ribeiro tem mais tempo para a academia ou para a outra atividade que ele desempenha, outros órgãos sociais de liderança, mas esta particularidade enche-me de alegria e eu procuro copiar. O professor Rui Ribeiro, convido ao uso da palavra. Muito obrigado a todos. Bom, muito obrigado, Sr. Lourenço, e a toda a equipa da CBS. É um prazer enorme estar convosco, estar na realidade naquilo que é a minha primeira intervenção pública para Moçambique, um país que eu considero irmão, de facto. Infelizmente ainda não conheço. Aqui está uma deixa para ir a Moçambique, conhecer-vos pessoalmente e quem sabe, naturalmente, partilhar também convosco algum daquilo que é o meu conhecimento, bem como vocês também partilharem comigo o vosso conhecimento, a vossa experiência, a vossa realidade. O facto de estar aqui hoje é, mais uma vez, aquilo que é, acima de tudo, muito daquilo que é o meu propósito de vida, que é também partilhar a minha experiência, aquilo que eu considero que é um conceito de serviço público que eu acabo por prestar em várias das minhas atividades, não só na academia como do ponto de vista empresarial, e este é mais um. E acima de tudo espero no final também aprender algumas coisas com quem me está a ouvir que tiveram e também tiraram do seu tempo para estarmos juntos neste breve
nesta breve sessão que aqui preparei para partilhar convosco. Eu vou começar aqui a partilhar aqui os meus slides, os meus breves slides, não sei se já estarão a ver, penso que sim, certo? Confirmem-me só. Sim, já estamos a ver. Ok, perfeito. Bom, esta sessão é uma sessão muito curta e, portanto, esta minha sessão está enquadrada naquilo que é um curso muito mais abrangente, naturalmente muito com vários dias, várias temáticas. E esta sessão que hoje preparei para vocês, obviamente, é uma condensação muito pequenina, mas que procura, acima de tudo, ir ao essencial e dar aqui algum... Mais do que partilhar o conhecimento, é também despertar a curiosidade sobre a temática em si. Está bem? E, portanto, muito resumidamente, eu sou... Portanto, como o professor Lourenço comentou, eu tenho genericamente 3 vidas, uma na academia, outra no mercado empresarial e outra, naturalmente, na minha vida familiar. Eu estou ligado na academia à Universidade Lusófona e a todo o seu grupo, que também tem algumas ações em Moçambique. Está aí o meu LinkedIn para quem se quiser ligar, esteja à vontade eu acabo por ter alguma atividade também no LinkedIn e também, aliás, este convite e esta nossa troca foi precisamente através do LinkedIn e, portanto, é um dos meus canais prediletos de interação e de colaboração. Bom, resumindo, e antes de mais fazer aquilo que eu costumo dizer, que é o ponto base importante daquilo que nós vamos falar. E um deles é: nós não vamos falar de tecnologia. Tá bem? A minha base é tecnológica, eu formei-me em engenharia informática, depois acabei por me doutorar também naquilo que são áreas de gestão e administração ligado a áreas de sistemas de informação, mas hoje o meu foco não é a tecnologia, okay? Até porque me vão ouvir falar que a tecnologia não é mais do que um meio, ou seja, na realidade a tecnologia, esta é uma das mensagens que gosto sempre de passar, que é: a tecnologia não interessa, o que interessa é aquilo que fazemos com ela. Okay? Ou seja, não é porque uma empresa tem uma determinada tecnologia que vai ter sucesso. Acima de tudo, ainda hoje a diferenciação faz pelas pessoas, e eu acredito que vai continuar por muitos anos desta forma, pese embora alguns dos desafios que hoje têm surgido, nomeadamente ligados à inteligência artificial. Mas pronto, hoje não vos vou falar de tecnologia. E, portanto, o que é que eu vos vou falar? Eu vou-vos falar, acima de tudo, daquilo que vemos e que assistimos ao longo do tempo e naquilo que hoje percebemos, ou seja, cada vez mais tudo aquilo que tocamos tem de facto um quê de digital, de negócio digital, de dados, de produção, quer seja nos carros, que cada vez mais os carros têm computadores lá dentro, né? A famosa marca Tesla de carros que está cada vez mais a dominar o mundo, precisamente porque tem tecnologia e, acima de tudo, a diferenciar-se em todo o conceito dos dados associados àquilo que é um ativo, que é o hardware, e que passa para software, aquilo que são, quando nós hoje já temos todo um conjunto de cidades inteligentes derivado a temas ligados à forma como se gera as cidades com dados, e o que os dados nos trazem para serem mais eficientes. Inclusivamente hoje, em minha casa, eu consigo falar com equipamentos e otimizar a máquina de lavar, apagar e acender luzes
um conjunto de atividades que hoje já fazemos. Temos muito facilmente nos nossos pulsos aquilo que são os smartwatches que nos dão dados, não é? E que nos permitem ter mais conhecimentos sobre o nosso corpo do ponto de vista de saúde. E, portanto, é isto que assistimos, ou seja, estamos a evoluir num paradigma digital cada vez mais, e como mais à frente reforçarei, o digital e o mundo físico estão cada vez mais fusionados nesta senda de se confundir o que é digital e o que é físico, e portanto cada vez mais o mundo é único e não ao físico e aos zeros e uns do digital. Tá bem? E é isto que temos vindo a assistir. E, portanto, aquilo que tem acontecido é que o mercado empresarial cada vez mais está mais competitivo e, portanto, aquilo que dentro das organizações, dentro das empresas em particular, aquilo que vemos é que há muito mais empresas, há muito maior concorrência, e inclusivamente naquilo que são os chamados mercados saturados, ou seja, eu não sei a realidade de Moçambique em concreto, mas imagino que seja muito similar, que é no mercado da banca, por exemplo, já existem muitos bancos e, portanto, o mercado está praticamente ocupado, não é? E, portanto, a entrada de novas empresas nesses mercados já é difícil, e aquelas que já existem não podem descuidar-se, caso contrário, a concorrência pode comer, não é? E, portanto, é um conceito de que toda e qualquer empresa num mercado competitivo, que cada vez mais nas telecomunicações, no retalho, portanto, nos supermercados, etc., na banca, nos seguros, na indústria, os mercados são, hoje em dia, cada vez mais globais, não existem fronteiras e, portanto, há muito maior concorrência. Se uma empresa, se um decisor dessa empresa não tem a informação para tomar decisões, pode estar a colocar em risco muito daquilo que é a sustentabilidade dessas organizações. Okay? E um dos temas é este, é que cada vez mais o mercado é global e, portanto, as empresas versus o mercado global são pequenos e, portanto, é uma espécie deste pescador que está num mar de tubarões, que as grandes empresas cada vez são maiores, as Apples, as Googles, as Microsofts, as Amazons, etc. Cada vez são maiores e que tecnologicamente são muito mais avançadas e conseguem não só ter uma estratégia global, como atuar localmente de uma forma diferenciada. Ok? E, portanto, o desafio é este, faz sentido uma empresa, uma organização ir para um mar de tubarões com uma cana de pesca, não é? Ou seja, o que é que eu quero transmitir com isto? Que é, há que saber quais é que são as ferramentas que podemos e devemos ter para atuar nesse mercado, ou nos mercados. Caso contrário, obviamente, uma empresa que não saiba definir bem a sua missão, o seu propósito de produto ou serviço, é automaticamente engolido por qualquer tubarão. E, portanto, este é um dos desafios e, naturalmente, há que saber, à semelhança desses tubarões, saber utilizar o mundo digital, aquilo que é a transformação digital que se está a passar nisto que é uma revolução de todo um conjunto de indústrias, não é? Nós, historicamente, estamos naquilo que é a entrar na quinta revolução industrial e, portanto, tudo isto está a mudar radicalmente. E, portanto, importa que um decisor saiba como atuar no mercado de hoje, sabendo que uma das dificuldades é que os gestores, os líderes das empresas, muitos deles foram formados no século passado, nos anos 80 do século passado ou nos anos 90 do século passado, e a realidade é que estes últimos 20 anos foram redondamente
alterados e veremos que existe uma marca que se chama 2007 que fez com que se acelerasse bastante. E este é o paradigma, né? Portanto, só esta imagem é precisamente esta lógica que é os grandes ocupam totalmente o mundo, né? E estão em todo o lado e, portanto, resta às empresas locais perceber como é que se podem, vou chamar, defender e mais que defender, posicionar-se e atacar aquilo que são mercados que são seus ou com potencial daquilo que é dar valor acrescentado, está bem? E este é um dos desafios. E, portanto, se nós temos dúvidas que o mundo está mais rápido, vou fazer convosco aqui uns pequenos exercícios, que é o número de anos que determinadas tecnologias / negócios demoraram a alcançar 50 milhões de utilizadores ou de audiência, de usuários. Okay? E o primeiro exercício que vos coloco é o rádio, desde que foi inventado até alcançar 50 milhões de utilizadores, quantos anos é que vocês, e agora abre aqui um bocadinho a questão à audiência, quantos anos é que vocês acham que demorou? Alguém quer dar aqui uma sugestão? Podem, penso que os microfones estão abertos. Querem sugerir? Alguém? Pastor Lourenço, quer dar aqui abrir as hostilidades? Está sem micro. Não faço ideia, professor. Não faço ideia quanto tempo a rádio chegou para atingir o número de 500 mil. Porque ali a Maria do Céu ia dizer qualquer coisa. Será? Tem o micro ligado? Não imagino uns 50, não sei. Não. Diga? 50 anos. Não. 50 anos. Está perto. São 38. 38 anos. Reparem, este é o ponto 1. O rádio demorou 38 anos a alcançar 50 milhões de utilizadores. Bem? Então, e a televisão? Também não. Maria do Céu, quer arriscar também? 10. 13, quase. Reparem, rádio, 38, televisão, 13. Internet. Certamente ainda foi mais rápido. Eu acho que Digam. Mais rápido. Digam, força. um ano, talvez. 4 anos. Ok? 38, rádio. 13, televisão, internet, 4. O famoso iPod, lançado em 2000, pela Apple. 2000 a 2001. Três anos. Bem, e agora, mais aqui alguns. O famoso Facebook, né? Que é hoje uma das grandes empresas mundiais. 2 anos. O iPhone 5, não é o atual. 3 meses. E o ChatGPT? O famoso ChatGPT. 3 dias. Menos de um mês, não é? Okay. Foram dias, sim, foram dias. Ok? Ou seja, na realidade, é com factos. Eu sou, não sei se é a minha veia de engenharia, mas eu gosto de olhar as coisas com factos, com números. E este pequeno exercício mostra-nos
que, de facto, a história e a evolução e o contacto, quando nós sentimos no nosso dia-a-dia muita velocidade, muitas mais coisas para fazer, eu gosto de tentar sistematizar em números. E este é um exemplo muito simples, não é? Que é aquilo que era uma tecnologia comum, quanto tempo é que demorou, e aquilo que é uma tecnologia hoje comum, quanto é que demorou. E, portanto, se alguém tem dúvidas que o mundo está em mudança, penso que as deve a retirar. E, portanto, que isto se deve ao facto daquilo que eu já referi, que o mundo é hoje global, é também outro facto. Bem? E que a velocidade é cada vez mais extrema. Bem? E, portanto, quando nós, o famoso ChatGPT, que foi lançado em novembro, em menos de um mês, na realidade, já tinha 20 utilizadores, é brutal. E, portanto, aquilo que nós vimos a assistir é que nesta evolução dos tempos, quando o computador, em 1983, passou a ser capa de uma revista mundial, que é a Time, né, em si, e eles todos os anos têm a personalidade do ano, e neste caso foi a máquina do ano. E dar-vos aqui um enquadramento histórico. Em 1975, houve uma empresa, provavelmente muitos de vocês utilizam diariamente a tecnologia deles, que se chama Microsoft. E a Microsoft, em 1975, nasce com uma visão, ao qual apelidar o Sr. Bill Gates e o seu companheiro de root, não é? De malucos, de loucos, de lunáticos. E a visão dele, em 1975, não é? Porque, na altura, a tecnologia só estava acessível a empresas e a algumas empresas, a visão deles era muito simples. Um computador em cada casa, em cada secretária. Okay? E reparem que, de 1975 a 1983, eles conseguiram esse fenómeno. Ou seja, o computador pessoal passou, de facto, a ser reconhecido como um facto daquilo que se estava a passar naquela altura. Ou seja, o computador pessoal passou a ser uma realidade que já não estava apenas e só no âmbito dos computadores, dos servidores nas empresas. Saltando várias décadas, já neste século, aquilo que foi a segunda geração da internet fez com que o poder dos dados, o poder de qualquer cidadão, através das redes sociais, através dos blogs, etc., passassem a fazer com que a internet explodisse do ponto de vista de informação. E, portanto, aí foi a fase daquilo que foi o início da quarta revolução industrial, da sensorização, da produção de dados em si, que é a idade da informação, da sensorização, da produção de dados, da explosão de dados, e onde todos nós passámos a ser produtores e não apenas consumidores. Foi uma mudança radical naquilo que era a filosofia da internet, na qual era uma relação muito unidirecional, ou seja, da empresa que tinha sites para informar o público. E neste caso houve uma mudança radical na forma como os utilizadores se relacionavam, porque passaram eles próprios a produzir conteúdos, inclusivamente a criticar, e hoje em dia nas redes. E depois este senhor, na realidade em 2010 era muito jovem, não é? Ainda tinha ali muitas borbulhas, portanto era um pós-adolescente, passou de facto com o seu Facebook a ser percebido que há aqui alguma coisa que está a mudar a forma como interagimos, como somos influenciados, e hoje entende-se até muito daquilo que se tem passado no mundo, na forma como as redes sociais influenciam massas de pessoas, um conjunto de pessoas,
num caso, inclusivamente, influencia votações políticas. Portanto, há aqui uma lógica social que fez com que esta evolução dos tempos e o mundo digital, de facto, passasse a entrar dentro do tal mundo físico e a influenciar, inclusivamente, a forma como o mundo físico evolui. Hoje, há aquele grande dilema que é a vinda, ou vou-lhe chamar, o destapar deste conceito da inteligência artificial generativa com o ChatGPT, com o famoso ChatGPT, é mais um salto, vou chamar, grande, na forma como o cidadão, a pessoa, passa a interagir com a tecnologia. Ou seja, nós, no início do século, o Google foi uma tecnologia disruptiva porque passou a disponibilizar à distância de um clique um conjunto vasto de informação. Quando nós queríamos informação, íamos ao Google e ele dava-nos um conjunto de opções. Há aqui uma mudança estrutural brutal, que é o ChatGPT já não nos dá o conjunto de opções, mas diz-nos qual é que é a opção, ou tende a dar-nos a opção mais indicada para aquilo que nós, pessoas, indivíduo, procuramos. Ok? Com tudo o que isso tem de bom e de menos bom. Ok? Ou seja, o de bom é dar-nos a informação que supostamente nós precisamos, o de menos bom é que pode ter interesses por trás daquela informação, que é direcionar-nos e influenciar-nos ainda mais, ao invés de nos obrigar a pensar sobre, tal como o Google, que está aqui um conjunto de informações que podem ser úteis, pensa lá tu o que é que tu de facto queres, e portanto obriga-nos a pensar e temos aqui alguma análise crítica. No caso do ChatGPT, diz-nos, é aquilo que tu queres, é aquilo que tu precisas, não vais procurar a mais lado nenhum, não é? E o ser humano é preguiçoso por natureza e, portanto, no limite, acomoda-se se não tiver a sua capacidade crítica de análise sobre aquilo que o rodeia. Está bem? E, portanto, este é o desafio. Dar-vos aqui alguns exemplos de empregos que não existem, não existiam há 10 anos e, portanto, mais uma vez, coisas que mudam. O piloto de drones é um deles, a telemedicina é outro, os carros autónomos, e reparem, não sei se a Uber está em Moçambique, mas o condutor de Uber é uma profissão que aparece por causa da tecnologia e desaparece por causa da tecnologia, okay? Ou seja, aparece porque existiu uma plataforma que facilitou todo o processo de mobilidade e desaparece porque os carros autónomos vão fazer desaparecer os condutores. Okay? Portanto, é um fenómeno também interessante em estudo. Hoje em dia, os gestores de redes sociais, treinadores de jogos, não é? Online, de equipas, existe um mercado brutal no mercado de jogos, os famosos data scientists, as partes de experiência de utilização, não só do ponto de vista de aplicações, como também do ponto de vista de interfaces físicas e reais e a forma como se criam todo um conjunto de enquadramentos, realidade aumentada e programadores de realidade aumentada e virtual, bem como todo um paradigma atual daquilo que é o conceito cloud em si. Muitos mais existem, não é? Mas estes são só alguns daqueles que fazem. E posso garantir que este é um slide que eu utilizo há 2 anos e todos os anos eu vou atualizando este slide com mais uma ou duas figuras, ou uma que sai e outra que entra, e assim. Este físico bastante conhecido mundialmente, uma mente brilhante destas últimas décadas, infelizmente já falecido recentemente, disse uma frase muito interessante, é que o mundo mudou muito mais nos últimos 100 anos do que em todos os outros séculos da história. E não foi por razões políticas ou económicas, mas tecnológicas. Ou seja, a tecnologia está a ter impacto do ponto de vista no paradigma social, económico
e inclusivamente, como vemos hoje em dia, cada vez mais geopolítico. Está bem? Pergunta: quem é que era o líder de mercado de telemóveis em 2007, com cerca de 60% de cota de mercado mundial? Lembram-se? Nokia. Nokia, precisamente, não é? E, portanto, a Nokia, em 2007, era o líder mundial com 60% de cota de mercado. Inclusivamente, havia a lógica de quem é que vai matar este gigante mundial. Impossível, dizia-se na altura. Não é? Domina completamente. Mas a realidade é que em 2007, e a partir de 2007 em particular, houve uma queda constante e abrupta, passado uns tempos inclusivamente, que fez com que a Nokia desaparecesse. E esse fenómeno deveu-se, e isto para dizer que quando as empresas se distraem naquilo que é um processo de inovação, depois o caso da Nokia é um caso muito interessante, se distraem, estão mais preocupadas em fazer dinheiro, esquecem-se daquilo que é o seu propósito e da sua missão e não inovam, outros ocupam o espaço. A tal lógica de ir a saber atacar o tal mar de tubarões de uma forma diferente. E reparem, a Nokia, a unidade de telemóveis da Nokia é adquirida pela Microsoft em 2013, que também era moribunda, juntaram-se dois em si. Mas naquilo que foi a conferência de imprensa de 2013, um caso engraçado é que o CEO desta unidade, da Nokia, chora na conferência de imprensa e diz: nós não fizemos nada de mal, mas por alguma razão perdemos. E a razão é esta que eu vos estava a dizer, que é, do ponto de vista de gestão, foram sempre aplicadas as mesmas práticas, as mesmas regras de gerir, aquilo que aprenderam, no limite, na tal lógica dos anos 70, 80 e 90. Mas a realidade é que o mundo mudou. E, portanto, as mesmas formas de gerir empresas não são as formas de hoje e, portanto, a lógica de perceber o que é que mudou no mercado é fundamental para um gestor e um líder de uma organização. E a realidade é que a Nokia, nesta unidade, desapareceu porque apareceu um fenómeno muito distinto, que se chama iPhone, não é? Ou seja, em 2007, a Apple lança um conceito completamente disruptivo na altura, porque entendeu o futuro da tecnologia e a forma como a tecnologia ia embeber no nosso dia-a-dia. E reparem, o conceito é muito simples e mais, reparem, a Apple não criou uma verdadeira inovação tecnológica. Criou porque não tinha tecnologia verdadeiramente nova. A única coisa que eles fizeram foi no colocar a tecnologia muito mais usável. Ou seja, só para vos explicar o que é que mudou aqui antes, eu costumo brincar, não é? Que existe o antes de Cristo e o depois de Cristo. No mundo digital existe o antes de 2007 e o depois de 2007. Até 2007, o dispositivo móvel era uma extensão do computador pessoal, não é? Era um equipamento muito direcionado a determinados alvos, ou seja, vivia muito do hardware e do formato do hardware, e reparem, vejam ali vários formatos, telemóveis muito orientados a pessoas que gostam de jogos, telemóveis que gostam muito muito orientados à fotografia, telemóveis muito orientados a quem ouvia música, etc. E, portanto, é baseado no hardware, na ergonomia do hardware. E em 2007, o Steve Jobs, com a Apple, ao lançar o iPhone, diz o dispositivo móvel deixou de ser uma extensão do computador pessoal para ser uma extensão da nossa mão. Okay? E daí o touch. E, portanto, porque esta extensão, a tecnologia vai passar a estar embebida no nosso corpo. Okay?
E se repararem, depois de 2007, os formatos dos telemóveis, na realidade, são muito similares. A diferença está no software que lá está dentro. Ok? Ou seja, não é o hardware que diferencia, é o software que potencia. Tá bem? E, portanto, isto faz com que a velha teoria de evolução das espécies do Charles Darwin se aplique claramente. Que não são aqueles que são os mais fortes nem os mais inteligentes, mas aquelas empresas que se melhor adaptam às mudanças que vão sobreviver. Okay? E, portanto, estas regras mantêm-se à data de hoje no mundo digital. Ou seja, aquelas que perceberem quais é que são as variáveis de gestão que fazem a diferença, que vão sobreviver. Está bem? Bom, antes de mais, dizer-vos o que é que não é transformação digital. Transformação digital não é pegar num conjunto de resmas de papel, fazer o scan e colocá-las num disco. Isso não é transformação digital, isso é digitalização ou transformar o mundo físico em zeros e uns de uma forma simplista. Ou seja, transformação digital é muito mais do que desmaterializar o mundo físico em si. Ou seja, transformação digital é diferente da digitalização do papel. A transformação digital é um processo que começou lá atrás, portanto, historicamente, que de facto passou pela digitização, quando o mundo analógico passa para o mundo digital. Um exemplo simples são as comunicações móveis de primeira geração, que na realidade era uma espécie de walkie-talkies sem segurança, porque eram comunicações rádio pura, nada encriptadas em si. O mundo, com a segunda geração de telemóveis, nós hoje vamos na 5G, né? Na segunda geração passou-se a comunicar por meios digitais puros, ou seja, as comunicações rádio já eram encriptadas, digitais, e não ondas puras de comunicação. Houve uma segunda geração com o virar do século, e aí sim a digitalização. Okay? Eu já vos mostro exemplos do que é que são estas duas coisas. E a digitalização, que se confunde com transformação digital ainda hoje, tá bem? E este é um aspecto importante de partilhar convosco, é que a digitalização e transformação digital são coisas diferentes. Okay? Dar-vos um exemplo muito simples daquilo que é um processo típico numa organização e que todas as empresas têm. Se chama processo de pagamento de faturas. Okay? Vou-vos mostrar aquilo que era o processo papel, vou-vos mostrar aquilo que é o processo de digitalização, e vamos perceber que muitos destes que foi nestas alturas que muitas pessoas passaram a odiar os informáticos em si, não é? Porque passaram a ter muito mais trabalho do que tinham antes, na altura papel, e depois vou-vos demonstrar o que é a transformação digital e perceber o que é que são os ganhos de eficácia e eficiência associados. Parem, no mundo analógico, papel, como é que é um processo de pagamento? Como é que era? E em algumas empresas ainda é assim, o modelo de pagamento de uma fatura. Vem a fatura em papel, chega em correio, é entregue em mão no departamento de financeiro, registra na contabilidade, alguém faz chegar, aliás, escreve na fatura ao serviço de logística, quer que seja para confirmar que o produto ou o serviço foi entregue. Esse serviço faz também um despacho à mão, escreve na fatura, validado, e pode-se pagar, e a fatura chega novamente ao departamento financeiro, que paga, põe num dossiê e arquiva. Okay? 5 passos. Okay? Quando veio a era da digitalização, com os famosos gestores documentais, o que é que aconteceu? E que ainda hoje são desafios que as empresas têm, potencialmente em Moçambique, tal como em Portugal, ainda se ataca o problema desta forma, que é uma forma incorreta, porque veremos aqueles 5... vamos ver.
eram 5 atividades. Vamos ver com o gestor documental, porque existe uma aplicação que agora passou a estar disponível na empresa. E, portanto, o processo passa a ser, bem, novamente, a fatura em correio, papel. Alguém agora passou a fazer o scan da fatura e a colocar no sistema documental e encaminhar o ficheiro para o departamento financeiro. O departamento financeiro imprime a fatura e escreve à mão, porque era como fazia antes, ok? Ao serviço de logística ou de compra, o que quer que seja, para confirmar. O que é que faz a seguir? Faz um scan, novamente, upload para o gestor documental e encaminha para o serviço da logística, de compra, o que quer que seja. Esse serviço, o que é que faz? Imprime, valida, escreve à mão e a seguir scan novamente, upload para o gestor documental, manda para o departamento financeiro que imprime, dá a ordem de pagamento, arquiva a fatura no dossiê, não é? E garante que tem duas coisas, que é o dossiêzinho em papel e tem arquivado também no gestor documental. Reparem, eram 5 atividades no mundo papel, passaram a 10 atividades no mínimo no mundo gestão documental / digitalização. Ok? Naturalmente, as pessoas passaram desta forma a fazerem 2 ou 3 vezes mais atividades para a mesma coisa. Naturalmente, as pessoas passaram a dizer: estes informáticos são malucos que só nos dão mais trabalho do que eu antes fazia. Eu antes despachava 10 faturas e eu agora só despacho 3 faturas por dia. Ok? Ou seja, improdutividade inerente àquilo que era fazer exatamente o mesmo, mas introduzimos a tecnologia lá no meio. E, portanto, dar-vos esta nota, que é a transformação digital, é mudar por completo o processo. Bem? E olhar para um exercício muito simples, que é, se tudo começasse hoje, com a tecnologia de hoje, como é que eu faria? E, portanto, uma forma simples, e agora, num processo relativamente otimizado, o que é que eu faria? Hoje, sendo possível, já vem faturas eletrónicas. Automaticamente, na fatura eletrónica, que é um fecheiro, vem um conjunto de informação. Qual é que é o fornecedor, quem é que internamente naquela empresa, qual é que é o número de contrato, e, portanto, o número de contrato é do serviço de logística, etc. Ou seja, recebemos e automaticamente, imaginem, vem por mail ou quer que seja, e automaticamente o sistema detecta: esta fatura é do serviço de compras, registra automaticamente no sistema contabilístico. Passa pelo gabinete financeiro, é uma coisa automática. O serviço, neste caso, pode ser o de compras, diz: sim, senhora, recebemos, pode-se pagar, e o departamento financeiro carrega no botão e paga, e automaticamente é arquivado. Ok? Ou seja, 2 intervenções humanas no limite e está feito. Ok? Ou seja, muito mais eficiente e muito maior produtividade daquela empresa. Aquelas pessoas que antes faziam estas coisas podem estar a fazer outras coisas, até porque há muito mais coisas para fazer. Está bem? Cada vez mais as empresas têm mais atividades, mais negócios, mais coisas com que se preocupar. Está bem? E, portanto, este é o processo. O que vem a seguir à transformação digital, há várias orientações, mas é isto que estamos a fazer, ou seja, automatizar processos. E o desafio é sempre este: por onde é que começamos na nossa organização? E aquilo que eu costumo dizer é folha em branco. As minhas atividades de projetos nestas áreas e consultorias nestas áreas é isto mesmo, que é: responda-me à pergunta. Se a empresa começasse hoje, esqueça os 20 anos, 30 anos, as 40 pessoas, as 100 pessoas, as 1000 pessoas que você tem. Esqueça por momentos. Se a empresa começasse hoje com a tecnologia de hoje, como é que faria? E, portanto, isto, o que é que faz? Faz com que as pessoas coloquem o alvo lá à frente.
E depois o exercício é onde é que nós estamos. Não é? E, portanto, o que é que os projetos de transformação digital é isto mesmo, que é perceber, definimos o alvo, que é o que é que seria o ideal, percebemos onde é que estamos e a pouco aproximarmos. Okay? E este é o desafio das organizações. Okay? E, portanto, a lógica é esta, sem dogmas do passado, se tudo começasse hoje e com a tecnologia de hoje. Definimos o nosso alvo. Tá? E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer é, a pouco e pouco, fechar este gap entre aquilo que é uma estratégia de negócio, que é a empresa tem que desenvolver mais negócio, crescer em determinadas áreas, com novos lançamentos e produtos e afins, como é que a tecnologia está a evoluir e, obviamente, criamos aqui uma estratégia digital, que é este processo de transformação digital, para garantir que a empresa vai evoluindo e vá fazendo a tal transição e continuando a inovar com novos produtos. Okay? E, portanto, este é o mix de desafios que as organizações têm em si. Ou seja, aquilo que são as cadeias de valor, neste caso do Michael Porter, na realidade, uma das minhas propostas é mesmo esta, que é, na realidade, aquilo que Michael Porter, um famoso economista mundial, criou este modelo de cadeia de valor, é que, na realidade, isto em 1984, essa cadeia de valor que sistematizou muito bem e perfeitamente a forma da estrutura das empresas, é que nas atividades, hoje, uma das atividades core, ou seja, fundamental naquilo que é a estratégia das empresas e no desenvolvimento das empresas, é que os sistemas de informação e a área digital têm de ser uma atividade crítica e tem que ter um papel na decisão, ou seja, que esteja no limite em conselhos de administração, alguém que represente esta área digital e de sistemas de informação. Não é? Porque, e reparem, sistemas de informação é diferente de tecnologias de informação. Sistemas de informação é um conjunto de 3 coisas: pessoas, processos e tecnologia. A tecnologia é apenas e só um ponto deste vértice, deste triângulo. É um vértice deste triângulo, melhor dizendo. Porque as pessoas e os processos estão lá e têm que ser redefinidos. Tá bem? Quem entende estratégia digital, quem lidera com estratégia digital hoje, de acordo com vários estudos, estão aí alguns desses estudos, tem mais lucros, ou seja, mais margem, gera mais receitas, não é? Portanto, mais lucros quer dizer que é mais eficiente e, inclusivamente, mais receitas quer dizer que é mais eficaz. E ainda mais, quem trabalha dados, quem consegue analisar dados, é ainda melhor em 5 ou 6% do que a sua concorrência. Ok? E, portanto, otimizar processos, seja por maiores níveis de eficiência, seja por maiores níveis de eficácia, tendo a tecnologia como enabler e trabalhando os dados, é cada vez mais uma das vantagens, neste momento uma das vantagens competitivas em si. E é neste âmbito que um dos meus trabalhos do ponto de vista científico criei este pequeno framework e direcionado para pequenas e médias empresas, mas obviamente as grandes também podem aplicar mais ou menos algumas coisas, que é a tal lógica e um dos temas e o tema desta sessão é o fazer, não é? Transformação digital. E a minha preocupação neste modelo foi precisamente criar um modelo de aplicação prática de transformação digital muito real e à imagem daquilo que é de uma forma simples e entendível para qualquer gestor. Ou seja, uma etapa, tipicamente no máximo 2 meses, daquilo que é o chamado assessment, ou seja, onde enquadramos
a cultura da empresa, aquilo que é depois um processo na ordem dos 6 meses na estruturação da estratégia de negócio digital, portanto, o tal alinhamento de tecnologia e negócio, e depois todo o processo de implementação. E esse é um processo contínuo que dura vários anos, porque não acaba, tá bem? Em si, tá bem? E, portanto, só para terminar com o sharing de tecnologia, antes da conclusão, dizer-vos aquilo que são algumas das tecnologias com impacto em si. Por acaso falta aqui uma, já vos digo, que é cibersegurança, internet das coisas, novas formas de interface, já não escrevo, não é? Reparem, antes eram cartões perfurados, depois veio o teclado, depois veio o rato, a robótica, portanto a automatização de fábricas em si, inteligência artificial, hoje em dia chegou ao comum cidadão através do ChatGPT, impressão 3D, por exemplo, nós estamos envolvidos com um parceiro nosso em Angola, naquilo que são a construção de casas em impressoras 3D, tá bem? Portanto, se procurarem impressoras 3D, construção de casas Angola, vão ver uns vídeos do YouTube com esse projeto. Tecnologias de blockchain, portanto, vou-lhe chamar desafios naquilo que é a relação um para um. E, obviamente, tudo isto só existe porque, já agora, em breve teremos aquilo que é a computação quântica, também, que vai acelerar ainda muito mais isto, e aquilo que é, nós hoje só conseguimos ter esta evolução porque existe um conceito tecnológico e de capacidade virtualmente ilimitada de computação que se chama cloud. Bem, estas tecnologias é isso que permitem. Mas, acima de tudo, eu volto às minhas primeiras frases, que é: a tecnologia não interessa, só interessa aquilo que fazemos com ela. Bem? E, portanto, este saber o que fazemos com ela é um dos desafios de quem lidera organizações e de quem está em processos de transformação. Este é um paradigma mais recente, que é o ciclo de vida e em que maturidade é que as várias tecnologias estão também, desde o desenvolvimento em que lá está a tal computação quântica. Neste momento os smartphones e as bases de dados, enfim, já estão num estágio de maturidade e, por exemplo, o declínio dos SMS e da terceira geração, já estamos na quinta geração de comunicações, etc. Está bem? Portanto, são alguns dos estudos que têm feito. Para terminar, e em jeito de conclusão, temos sempre que nos questionar sobre o que é que queremos do ponto de vista da empresa desta nova era digital, quais é que são os modelos de negócio desta era, quais é que são as nossas vantagens competitivas. Temos que ter a capacidade de nos ligarmos, tá bem? De termos pessoas com capacidades e competências e, acima de tudo, temos que ter lideranças aptas e com o conhecimento para serem transformadoras e inovadoras. E, obviamente, porque em tudo o que é novo, fantástico, há sempre também um conjunto de ameaças que têm que ser ponderadas naturalmente. E com isto termino, né? Pensem que quase, conforme está aí, que quase, desculpa, não falámos em tecnologia, porque, mais uma vez, não é ela que interessa, o que interessa é o que fazemos com ela. O futuro é hoje, estamos aqui apenas e só de passagem. Muito obrigado. Eu só tenho 5 minutos de questões e peço imensa desculpa, porque entretanto falei e não lamento, mas estou completamente disponível para me mandarem por mail, por LinkedIn, o que é que seja, há várias questões e posso responder. Tá bem? Professor Lourenço, não sei se quer aqui... Queria agradecer esta brilhante aula, dar-lhe os nossos parabéns em nome da Corporate Business School. A grande questão que se coloca, como deve compreender, para países como também Portugal, Moçambique,
como levar, os elementos cognitivos desta mudança para os gestores. Nós, em Moçambique, julgo eu, não tenho a certeza, na generalidade, as empresas que estão lá, embora em Portugal ou nos seus países, ou nos países dos centros de decisão, elas estão ligadas à academia, mas elas, quando chegam a Moçambique, elas excluem-se das academias, elas excluem-se do e-social. E as empresas que estão lá, em Moçambique, neste caso, e algumas aqui em Portugal, não vejo aquilo que eu disse no início, uma relação com o mercado, uma relação, um ecossistema entre, se quiser, universidades, empresas, né? e formação. Como começar isto? Como mudar isto? Antes de começarmos a falar da transformação digital. Como mudar estes mindsets? Olha, por aquilo que eu considero que é crítico, que é, de facto, procurarmos reforçar as competências e o conhecimento de quem lidera as empresas. Que eu direi que é o meu, mais uma vez, uma das minhas missões é partilhar e discutir com quem lidera as empresas demonstrar-lhes a importância do que é que se avizinha e daquilo que é evolução. Aquilo, tal como há pouco estava a referir, que é quem não evolui vai morrer enquanto empresa. Okay? E, portanto, tem que perceber o que é que se está a passar no mundo e, acima de tudo, estas empresas locais precisam de líderes com mais conhecimento disto. Okay? A educação é o conhecimento que pode tornar e criar as tais vantagens competitivas. As empresas globais estão a secar muito as empresas locais, porque têm mais conhecimento, têm mais dados, e, portanto, resta perceber, mais uma vez, se vamos com a cana de pesca ou se vamos com outras ferramentas para o mar dos tubarões. Está bem? Eu não sei se há alguma questão mais que queiram pôr. Mais uma. Mais uma para fecharmos. Estou apertado aqui já de tempo. Peço desculpa. Se não, agradeço a todos. Eu deixei aí já agora o link do meu livro lançado ano passado em Portugal, e depois também está lancei no Brasil já este ano, em abril. Digam-me se faz sentido. Eu posso, se quiserem o livro, digam-me, eu posso tentar ver com a própria editora como fazer chegar a Moçambique. Eu não sei se, por acaso, não fiz o teste no site, se podem fazer entregas em Moçambique, mas se for de interesse através da CBS, por exemplo, que eu faça chegar em si um conjunto de livros, podemos fazer. Eu falo com a editora e ela certamente vos fará chegar a Moçambique, até porque eu penso, até porque a Almedina, que é a editora, trabalha também em Moçambique. Está bem? Sim, senhora. Muito bem, resta-me agradecer. Muito obrigado. Nesse caso, por mail, mais uma vez, estou completamente disponível por mail, por LinkedIn em particular. Disponham sempre naquilo que precisarem, e obrigado por esta partilha, ou por esta oportunidade de partilhar convosco algum do meu conhecimento. Tá bem? Bom, antes da saída do professor, diga. Queria pedir a todos que ligassem as câmeras para podermos fazer uma foto.
Colegas, por favor, liguem as câmeras. Professor Rui, muito obrigado por este momento, eu agradeço. Muito obrigado. Tenho mesmo como retribuir este gesto tão simpático, depois de quase 8 meses de negociação. Como vocês podem perceber aquilo que eu vos disse, o professor Rui não tem tempo. Podemos roubar as camisas, os objetos do professor Rui, mas o tempo ele não nos deixa roubar. Não, eu lamento, Eu já sei, estou. Mas pronto, consegui. Conseguiu. Partilho. Com algum tempo, certamente irei visitar-vos Sim, senhora. com o planeamento também. Está bem? Obrigado. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, estou completamente disponível por mail e por LinkedIn. Está bem? Muito obrigado. Obrigado. Deus. Obrigado, Helder. Obrigado, Adelaide. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Até dia 12. Até dia 12.